Olá, minha gente, como vocês estão? Aqui é o Guilherme Boldrin, no Albatroz Tarô, e eu quero falar hoje com vocês sobre um dos meus tarôs favoritos e um dos tarôs que eu mais utilizo nas minhas consultas. Esse é o tarô de Thoth, criado por Aleister Crowley e Freda Harris. Aqui você vê a minha caixinha já gasta, né? Um dos tarôs que eu mais uso mesmo. Foi criado por Aleister Crowley e Freda Harris entre 1938 e 1943. Assim, um período ali complexo na Europa, né? A gente estava vendo ali acontecer a Segunda Guerra Mundial, tinha essa movimentação e tal. E muita coisa acontecendo no mundo das artes, assim, incluindo o expressionismo, vários movimentos da arte moderna que com certeza influenciaram Freda Harris, que trouxe aqui nesse tarô um impacto muito grande, assim, né, nas suas ilustrações, né, dos arcanos maiores, os menores. As cartas da corte são simplesmente incríveis nesse tarô, assim. Tem algumas curiosidades, ela não gostava de desenhar rostos, né? Aleister Crowley foi quem foi ali e vamos dizer assim, convenceu a Freda Harris a trazer mais rostos nas cartas, deixarem elas mais presentes, mais humanas. E quando você olha para essas cartas, você vê esse conflito da artista também, né? A maneira como ela desenha rostos, né? A maneira como ela esconde as expressões ou mostra as expressões, tudo isso é muito presente quando você faz uma leitura com o tarô de Thoth. Muita gente se afasta desse tarô porque não gosta de Aleister Crowley, não quer proximidade com ele, né? Por causa da fama dele, ou melhor, a infâmia que ele adquiriu aí, se transformando, né? Se chamando de besta meia-meia, criando sua própria religião, né? Sendo expulso ali da Ordem da Aurora Dourada, enfim, tem toda uma história ali. A gente pode conversar um pouco sobre isso, mas o que eu queria mesmo trazer aqui era um pouco sobre a beleza desse tarô, né? Quero mostrar para vocês, quero que a gente dê uma voltinha aqui pelo tarô de Thoth, né? Vou embaralhando aqui enquanto a gente conversa, né? Eu acho que uma das questões que esse tarô traz é a presença dos conceitos da Telema, né? Da religião de Aleister Crowley. O criador daquela frase famosa, né, nas músicas de Raul Seixas, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Bom, eu não sou da Telema, nunca me aproximei assim, não quero me iniciar como parte dessa religião, mas eu conhecendo um pouco do livro da lei, daquilo que Aleister Crowley trouxe, né, assim, em algumas coisas que li, que eu também nunca cheguei a entrar na magia mesmo cerimonial da Telema, de Crowley e tal, mas olhando para a filosofia, eu acho muito interessante a forma como Crowley pôde aplicar essas misturas que ele encontrou ali entre o misticismo egípcio, misturando com cabala, com o judaísmo, por uma matriz um pouco diferente, né? As deusas da Telema, como Babylon, né? Que se expressa através desse outro lado, vamos dizer assim, da Virgem Maria, esse lado da mulher, da prostituta sagrada, coisas que a gente encontra no mundo, né? Ele consegue trazer uma exposição assim que vai, vamos dizer, uma expressão religiosa do sagrado, que ela se expande para tudo que existe no mundo, na Terra e no universo, né? Ela vai do mais micro ao maior. E eu acho isso muito interessante, né? Porque quando a gente olha para o tarô, é uma ingenuidade a gente pensar que o tarô nunca tem uma conduta religiosa por trás, né? Mesmo se a gente olha o Marcelo, o tarô mais antigo, mais ali ancestral, né? Que a gente tem acesso enquanto um tarô completo, a gente encontra ali referências diretas à Bíblia, né? A gente encontra o Gênesis, né, nos amantes, a gente encontra o julgamento final, né, na carta do julgamento, a gente encontra várias coisas, vários elementos assim, né, que trazem a religião de certa forma para as cartas de tarô. Com Crowley não é diferente. Ele substitui algumas cartas, substitui alguns elementos, né, a carta da força mesmo, né, que eu falei em outro vídeo, vou colocar aqui para vocês. A carta da força ele muda para volúpia. E isso tem a ver, a representação na carta da volúpia é Babylon, né? A gente vê no carta do Aeon, que é a carta do julgamento, ele substitui o julgamento final, que pensa a vida após a morte, entende a morte como essa passagem, pelo Aeon, que propõe uma continuidade da vida. Então, essas filosofias você encontra assim nas cartas, mas você precisa ser telemita para ler o tarot de Thoth? Não, com certeza não. Claro que conhecer um pouco a Telema vai fazer uma certa diferença, né? Agora vamos lá, vamos entrar nesse tarô, porque ele é muito mais do que discussão sobre Telema, sobre Aleister Crowley. Ele tem uma vida própria e quando você tira tarô com ele, quando você conversa com as pessoas através das mensagens que esse tarô pode proporcionar, você entende o poder dele, inclusive especialmente nas imagens de Freda Harris, né? Vamos lá, vamos ver o que ele reserva pra gente mostrar aqui, pra gente conversar. Felicidade, 9 de copas, olha assim, esse aqui
É uma carta que é uma carta dos arcanos menores, né? Que demonstra um pouco como que esse tarô mantém a estrutura simbólica, de certa forma, do tarô de Marselha, né? Os arcanos menores não são ilustrados na forma figurativa, como ficou conhecido pelo Rider-Waite. A gente tem aqui, são copas, né? Mas quando a gente olha para essas cores, quando a gente olha para as simbologias, você vai perceber que aqui você tem o símbolo astrológico, né? Você tem aqui Júpiter em peixes, né? Na casa 9, né? Na carta 9, Júpiter em peixes, a felicidade expansiva, Júpiter com esse elemento expansivo, peixes com essa noção, perde um pouco a ideia das separações, a gente entra num mundo abstrato de sonhos e de sabedorias também, compondo saberes que vêm de todas as casas astrológicas. Então, quando você olha essa carta e pensa na felicidade, né, nessa exaltação, você pode até lembrar mesmo no Rider-Waite-Smith, caso você seja uma pessoa que usa aquele tarô, que no 9 de copas tem uma pessoa num estado como se fosse uma festa, cheia de copas atrás, tem tipo toda uma brilhância ali, né? Mas essa carta é um bom exemplo de uma carta muito positiva, né, de festiva, né, desse tarô, que demonstra também como que mesmo que os arcanos menores sejam ilustrados com elementos abstratos, né, as cores, as composições, todas as nuances simbólicas, né, estão dadas aqui. Não é simplesmente uma carta que você não consegue sentir. É um tarô que você sente muito olhando, né? Veja aqui o Príncipe de Discos, um dos meus arcanos maiores favoritos, para falar a verdade. Ele tem um jeito, ele tem uma postura, olha toda a composição, né? Toda a arte de Freda Harris que a gente pode encontrar nessa carta, né? É muito poderoso, ele tem esse lugar terreno, né? É um trabalhador, não tanto que não é tanto de conversar, mas ele é muito sábio, ele tem uma sabedoria prática. Ele tem aqui esse elemento, né? Tipo, tanto o globo, né? Que demonstra um saber cíclico, um saber da terra, um saber da natureza. E aqui, né? Esse bastão que vem trazer um poder de ação e de conseguir ordenar e movimentar. Então tem um conhecimento prático, você sente o movimento, veja como esse touro se coloca, né? Vem em direção a você, ele se movimenta em direção a você, né? Você sente o movimento da carta, né? No Príncipe de Discos, né? Tem toda uma. Como se ele estivesse quase saindo da terra também, esse fundo meio espiralado, todas essas as cores vermelhas de terra aterradas no corpo dele. E a expressão, lembra que eu falei do rosto, como que ela desenha o rosto? Ela consegue fazer um desenho do rosto que ainda é um pouco impessoal. Então essa pessoa aqui, mesmo que seja um ser humano, ainda tem uma sensação quase como se ela fosse uma entidade, como se ela fosse uma deidade, né? Simbólica, poderosa, né? Vamos ver o que mais a gente pode tirar aqui no tarot pra gente ir conversando, né? Ó, aqui uma das cartas, né? O 8 de espadas, a carta da interferência, né? Mais uma vez, né? Olhando para um arcano menor, observando aqui a construção dessas espadas, o símbolo que ela consegue criar. Veja como a gente não consegue observar direito o que tem ali atrás, né? Como que tem muitas coisas envolvidas aqui, né? Você encontra as linhas, né? Essas linhas geométricas. A Freda Harris era conhecida, né? Por usar a geometria projetiva nas suas cartas de tarô. Veja, são os riscos das espadas, compondo situações, compondo cores, né? E esse bloqueio, a sensação de bloqueio, né? A carta da interferência, né? Que a gente vê aqui. Vamos lá. Príncipe de Copas, mais um arcano menor, né? Os príncipes estão aparecendo. Veja que ela tem uma estrutura parecida com o príncipe de discos que a gente viu agora mesmo, né? Mas olha as cores, né? As cores do tarot de Thoth são muito relacionadas às composições cabalísticas, né? Tem escalas de cores que tem a ver com os lugares onde na árvore sagrada, né? A árvore da vida cabalística, são composições de cores que a gente encontra nessas cartas. Mas quando você começa a estudar a Cabala e observar o tarot de Thoth, a partir desse ponto de vista, você descobre muitas nuances. Né? São mesmo nos arcanos menores, né? Assim, a gente tem essas composições, né? Cores que representam os símbolos do zodíaco, né? Os símbolos da astrologia, mas a gente tem também
cores que representam os caminhos e os sefirás da Cabala, e os mundos cabalísticos, enfim, é um mundo que eu não vou querer, vamos ver, não vamos aprofundar agora, eu posso fazer conteúdo sobre isso mais para frente, e também convido as pessoas que querem aprender a ler o tarô de Thoth a entrar em contato comigo, a gente tem uma abertura para fazer cursos e ensinar essas sabedorias, né, através do tarô de Thoth. A gente pode olhar a Cabala, a gente pode olhar a astrologia e complexificar um pouco a situação. Mas esse tarô também, ao mesmo tempo que ele é complexo no sentido, né, simbólico, das nuances, dos cruzamentos místicos, né, esotéricos, filosóficos que ele traz, misturando várias coisas, né? Ele também é um tarô que se dá muito a leitura visual intuitiva, né? Veja, trazendo aqui pela primeira vez um arcano maior, né? A carta do Sol. Eu acho muito bonita essa carta do Sol porque ela tem uma simplicidade, né? Ela tem esse Sol bem irradiante mesmo aqui, brilhando em cada uma dos raios. Você encontra um dos signos astrológicos, né? Então o Sol iluminando todas as casas, o Sol trazendo todas as nuances da vida, trazendo todas as verdades sobre as profundidades da nossa presença, né? Veja como geometricamente a gente sente essa radiação solar quando a gente olha para essas cartas de tarô, né? Para essa carta de tarô do Sol. Os amantes aqui, o casamento alquímico, a simbolização dos opostos, né? Segundo Crowley, essa carta representa uma parte do saber alquímico, né? Do saber alquímico do solve e coagula, né? Solve e coagula é aquilo que separa, aquilo que une. Essa carta seria aquilo que separa para que você pudesse tomar uma decisão. Alquimicamente, você separa os elementos que são unidos no casamento alquímico, né? Você tem aqui o leão e a águia, por exemplo, representando elementos alquímicos de díspares, né? Você tem essas duas rainhas, né? Uma rainha negra e uma rainha branca. Você tem o cupido, claro, assim, nesse elemento muito comum da carta dos amantes, né? Uma das minhas cartas favoritas, uma das mais bonitas, é o ajustamento. E aqui sim, uma das mudanças que Crowley faz nesse tarô, né? Ao invés de dizer justiça, a gente tem o ajustamento. Eu acho linda como ela tem uma cara um pouco, vamos dizer assim, uma máscara, né? De meio carnavalesca. Aqui nas balanças você vê o alfa e o ômega representados, os símbolos do começo e do fim. Eu adoro esses pezinhos nela, uns pezinhos de bailarina, né? Porque a justiça tem isso do equilíbrio, do movimento, de encontrar, né? Veja como ela se apresenta aqui nesse triângulo, né? Como ela se coloca aqui, né? Eu acho isso de uma beleza muito grande, porque todos os elementos projetivos aqui da geometria dela fazem com que a gente encontre uma imagem que é praticamente simétrica. Mas quando você observa em detalhes, você vê que na verdade não são perfeitamente simétricas. Tem pequenas nuances de um lado e de outro, pequenas distâncias, cores, pesos diferentes, assim, que demonstram uma coisa muito importante da Carta da Justiça, que sempre foi ela mesma equilibra. A justiça não é simplesmente imparcial e exata. Ela está sempre movimentando, equilibrando. Se você olhar na carta do tarô de Marcélia da Justiça, você vai ver que uma das balanças está na coxa dela. Ela está equilibrando o peso das coisas, sabe? Esse aqui é a justiça da natureza, a justiça das medidas, da exatidão das coisas, das proporções entre as relações. Não é uma justiça, vamos dizer, moral, uma justiça como a dos homens. Então, isso fica muito claro na ideia de ajustamento, que ajustamento é um processo, não é uma coisa definida. Isso é uma das mudanças que Crowley traz que eu, sinceramente, aprecio bastante. Gosto dessa nuance, vamos dizer assim, de colocar movimento nas cartas e não simplesmente defini-las e pronto, sabe? Aqui você vê, por exemplo, o mago, né, numa carta muito, num impulso muito forte, assim, né? Esse mago bastante ligado ao deus Hermes, o deus da comunicação, né? Eu acho que ele tem uma coisa. Veja como ela usa as linhas, né, artisticamente. Freda Harris usa essas linhas. Veja quantas linhas tem aqui para projetar uma sensação de quem está no esplendor. Ela abre, veja assim, como esse triângulo abre e como ele é impulsionado em direção a gente, né? E tem até essas asinhas nas pernas, né, nos pés. Então, assim, ele se coloca. Quando você tira essa carta numa leitura de tarô, ela pula na sua frente, sabe? Ela pula, e quando você olha essas cartas numa mesa para fazer uma leitura com alguém, você compreende muita coisa
sobre as energias envolvidas, não só sobre como eu vou ligar os sentidos, mesmo assim, esses sentidos cabalísticos, esotéricos, zodiacais, você não precisa necessariamente se prender a isso se você tiver um olhar atento, né, para aquilo que está expresso nas energias, na combinação das cores, nos movimentos, né? E ela projeta essas linhas se encontram na mesa. Eu vou até tirar aqui para vocês, rapidamente, uma leitura rápida. Vamos ver o que o tarô de Thoth tem para dizer para a gente nesse momento. Fazer uma leitura básica aqui de 3 cartas. Vamos lá? Vou embaralhar e vamos considerar que essa leitura aqui vai ser feita como uma mensagem do tarô de Thoth para quem está vendo esse vídeo nesse momento que você deu play, nesse momento que você chegou aqui, nesse tempo do vídeo. Se você quiser, essa vai ser uma mensagem para você. Se você não quiser, você pode parar esse vídeo agora mesmo. Mas eu vou tirar aqui 3 cartas e a gente vai olhar um pouco como que o tarô de Thoth funciona na mesa. Olha lá, minha gente, aqui a gente tem 3 cartas representando essa leitura do tarô de Thoth pra gente nesse momento. Primeiro a gente tem a Princesa de Discos, onde você está, onde a gente está. Uma carta de cultivo, de nuance, né, de cuidado, né? Ela é uma cultivadora. Eu acho muito interessante a gente olhar aqui nessa carta. Ela é representada como uma mulher grávida. Tem uma luz que vem ali dessa pedra. Você consegue ver a barriga dela ali, já um pouco grande. Ela está segurando também. Veja que a gente lembra que a gente viu o Príncipe de Discos, ele tinha um bastão e um círculo na mão, e aqui ela também tem. Um desses círculos a gente vê até o símbolo do Yin Yang, representando os começos e os fins novamente, né? Eu acho que essa carta é uma das mais belas, sinceramente, desse tarô. Veja como ela, a postura dela é tão respeitosa, é tão elegante, tão iluminada, né? Tem essa floresta, essa pedra, ela é quase formada dessa pedra. A Princesa de Discos, né? Ela é a representação ali, essa carta também é a pajem em outros tarôs. Mas aqui ela é a terra da terra, né? A princesa, as princesas são a terra, os discos são terra, a gente tem muita terra, a gente tem uma coisa quase assim, vamos dizer assim, que acolhe, né? Que abraça, porque ali onde as sementes são cultivadas, é uma carta de silêncio, é o silêncio da terra, é o silêncio daquele movimento lento, cuidadoso, elegante, de ir constituindo uma planta, nascendo, né? Essa planta ali, dessa semente. Então, é uma carta muito linda, né? Não é uma carta de muita ação, é uma carta mais de sim, olhar para dentro e perceber aquilo que você quer cultivar e o carinho e o amor que você tem que dar para isso. Ainda mais que a gente tem essas outras 2 cartas aqui que acompanham ela, né? 4 de copas e 2 de copas, né? A gente está com 2 cartas de copas. Uma delas é o 2 de copas, uma das cartas mais bonitas também desse tarô. Acho que toda essa conversa sobre como esse tarô é bonito fez com que ele quisesse se mostrar um pouquinho, porque a gente tem aqui algumas cartas muito bonitas, especialmente a Princesa de Discos e o 2 de Copas, que são das minhas favoritas, né? Você olha aqui, por exemplo, as nuances astrológicas, você vê que essa é uma carta de Vênus em Câncer. Então você entende esse lugar, veja, tanta beleza, esse mar verde, não é à toa. Esse mar verde, essas águas verdes são águas de Câncer iluminadas com a presença verde de Vênus. Então o que a gente tem é uma proliferação muito grande de vida com Vênus, de beleza mesmo, com essa coisa acolhedora, familiar, gostosa de Câncer, né? Aquela coisa, aquele sentimento, tem uma composição muito harmônica aqui, né? Então veja, a Princesa de Discos, junto com esse 2 de copas aqui, que a gente encontra uma coisa, né, assim, tem quase uma sensação de romance, uma sensação de engajamento, tem uma coisa muito gostosa mesmo, né? Vamos dizer, quentinha, de ser um abraço praticamente. O tarô de Thoth está nos abraçando, né? E do lado, o 4 de copas, com a lua ali, né? A gente vê a lua ali em cima, né? Astrologicamente representando. E a ideia de luxúria. Eu gosto dessa carta por causa disso, assim, porque ela mostra essa ideia da vontade. A luxúria é como você, né? No 4, o 4 tentando estruturar umas emoções, tentando definir esse lugar, tentando olhar para aquilo que você quer, aquilo que você deseja e, né, tentando construir esse espaço, assim. Então, você ainda não chegou lá, né, porque o 4 ele tem um negócio de firmar e quando você tenta prender água, né, ali você não é exatamente o lugar onde ela se dá melhor. Ela se dá melhor na fluidez, no movimento. Então, tem até uma redução aqui. Então, você vê a redução do 4 para o 2,
é uma metade, vamos dizer assim, você vê da luxúria pro amor, né? O que está acontecendo aqui, né? Você vê o processo de enxugar, um processo, né, passando de uma para outra, através até da terra. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que a princesa de discos está filtrando as águas do quatro de copas, né, que são um pouco já tentando, já estão começando a ficar um pouco carregadas, está filtrando através de seu próprio ser, cultivando através, né, como se você agou essa terra, veja, choveu nessa terra, então ela está absorvendo essa água, os nutrientes, e transformando esse excesso de água em vida, brotando ali do outro lado, no amor, aquilo que é o cultivo verdadeiro. Então o que eu vejo aqui é a princesa de discos, enquanto a terra da terra, filtrando as emoções excessivas para ficar com uma coisa mais simples e mais, vamos dizer assim, harmoniosa naquele momento. Como conselho significa também isso, né? Porque você, quando você está com excesso de emoções, você precisa filtrar esse excesso e colocar isso enquanto amor naquilo que você quer criar. Veja bem como essa mensagem vai sendo formada aos pouquinhos na boca, no movimento, nas cores, na composição dessas cartas. O que você achou dessa leitura? O que você acha do tarô de Toff? Eu quero saber tudo. Comentem nos comentários aqui embaixo. E por favor, se você gostou desse vídeo, se você está gostando do que está vendo aqui, não deixe de seguir e de, por favor, curtir, quem sabe compartilhar com as pessoas que você gosta, porque isso ajuda muito a crescer e o YouTube a mostrar para outras pessoas e outras pessoas chegarem aqui no Albatross Tarô. Um bom dia, boa noite, boa manhã. Até logo.